Aleluia, Jesus. No livro de Atos, pois eu tenho um testemunho para ler aqui. Você que tem testemunho para contar e é tímido de vir à frente, não vou conseguir falar, vou chorar, ou sou tímido, escreve porque está dando certo. Glória a Deus. Amém? Está dando certo. Os irmãos escrevem, a gente lê aqui o testemunho e olha, irmãos, é um melhor que o outro, graças a Deus. E aqui depois eu tenho testemunho para ler para os irmãos. Atos capítulo 2, a partir do 41. Livro de Atos. Está depois do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João e em seguida o livro de Atos, que conta exatamente os atos, os feitos, os primeiros feitos dos apóstolos. Atos 2, a partir do 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, no poder da tua palavra, Senhor, nós nos colocamos diante de ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha revelar aquilo que está no teu coração. Que esta palavra seja o alimento para as nossas vidas, Senhor, seja o sustento que precisamos, Pai. A tua palavra convence, a tua palavra converte, a tua palavra transforma, Senhor, e assim seja neste lugar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. O título da palavra que Deus colocou no meu coração hoje é A Igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. Assim como eu estava dizendo que os dízimos não foi instituído pelo pastor, pela igreja, a própria igreja não é uma invenção humana. Amém? A igreja, ela é uma ordem dada por Deus. Desde lá do Antigo Testamento, quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E Moisés obedientemente constrói o tabernáculo, especificamente, tudo de acordo com o que Deus ordenara. Amém? Presta atenção aqui, irmãos. De acordo com o que Deus ordenara. Deus coloca o tamanho, Deus diz a Moisés a medida, Deus diz a Moisés o material, tudo. Deus vai especificando. O primeiro tabernáculo era móvel, porque o povo estava caminhando no deserto. Então eles andavam, mas de tanto em tanto eles paravam e montavam o tabernáculo para ali adorarem a Deus. Porém, eles andaram 40 anos, e nesses 40 anos teve guerras, teve ataques, e quando Deus mandava que eles levantassem acampamento, eles desmontavam tudo. Lembra que eu falei do chofar? Eles anunciavam que ali era a hora de sair, e ali eles caminhavam mais um pedaço e paravam aonde Deus mandava. E quando eles caminhavam,
A coluna de fogo ia na frente, guiando o caminho, e a nuvem ia cobrindo de todo o sol. Aleluia, Jesus. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, o Senhor vai conosco. Ah, mas eu estou passando no deserto. Mas a nuvem está com você. A coluna de fogo está com você. Aleluia. Depois Deus manda construir o tabernáculo que era fixo, que era um templo que foi construído. Davi teve muito desejo de construir. Era o sonho de Davi. Era algo que ele queria fazer para Deus. Porque Davi era um excelente adorador. Se há algo que Davi gostava e tinha facilidade e entendia o propósito, é da entrega ao Senhor. Amém? Davi, numa das suas guerras, quando ele ganha, o rei diz a ele: Davi, que maravilha, seu Deus é maravilhoso, eu vou te dar 1000 bois para você oferecer ao seu Deus. E Davi diz: você vai me dar? Espera aí, eu não tenho como dar para Deus algo que não tenha me custado nada. Se for para eu oferecer a Deus, não pode ser o seu boi, tem que ser o meu. Amém? Aleluia. Como assim? Eu vou pegar do outro para dar para Deus? Ele entendia na profundidade do que é entregar para Deus. Porém, a Bíblia diz que as suas mãos ficaram sujas de sangue por tantas guerras. Então Deus permite que a sua descendência, a sua geração, o seu filho, levante aquele templo ao Senhor. Amém, irmãos? E ali Davi, quando ele vê que ele não pode, Deus disse que ele não podia construir o templo, mas quando Salomão começa a construir, quando começam a chegar as ofertas para a construção do templo, a Bíblia diz que Davi tirou do seu tesouro particular ofertas, riquezas para dar, para construir o templo. Então o templo foi construído da mesma maneira, com todas as especificações, o tipo de tecido das cortinas, as cores das cortinas, aliás, que são as cores quadrangulares, amém? Tudo como Deus queria, o tipo de madeira, as pessoas que iam trabalhar essas madeiras, o ouro, quem ia trabalhar com ouro, tudo foi especificado por Deus. E então, quando vem Jesus, tudo aquilo que se fazia nos templos, no tabernáculo e no templo, agora Jesus coloca na mão dos apóstolos a igreja, aleluia. Porém agora o sacrifício foi feito, definitivo. Agora não precisa mais do animal. Agora não precisa mais aspergir o sangue. Jesus foi morto. O Cordeiro perfeito, aleluia, o Cordeiro puro, imaculado, foi morto, colocado naquele madeiro. O sangue foi vertido. As nossas vestes foram lavadas. O véu do templo se rasgou, glória a Deus. O véu do templo se rasgou pelo sacrifício de Cristo. Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Lá naquela época, as pessoas até falavam com Deus, mas todo ritual oficial era feito por intermédio do sacerdote, por intermédio do templo. Porém agora o véu se rasgou e Jesus diz: olha, eu abri um novo e vivo caminho a Deus. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Aonde você estiver, o Espírito Santo leva a tua oração ao Senhor. E então em nenhum momento Deus desfez a igreja. Por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele virá buscar o quê? A igreja, glória a Deus. Não o templo. O templo, irmãos, nós vemos templos de tantas maneiras. Esses dias nós fomos no simpósio lá em São José do Rio Preto. E procurando almoço, na hora do almoço, a gente saiu procurando onde tinha um restaurantezinho, algum lugar que a gente pudesse almoçar. Falaram: é ali. 2 quarteirões, a gente foi 2.
Aí não era. Não, é mais 2, nós somos mais 2. Aí não era o supermercado. Aí nós vimos uma fumacinha. Sabe a fumaça? Falou, só lá tem fumaça, tem carne, vamos lá. Aí, irmãos, nós andamos acho que uns 12 quarteirão para achar comida. E nessa andança, nós passamos em frente a uma igreja, que estava escrito assim, igreja. Aí nós falávamos, que igreja será que é essa, meu Deus do céu? A igreja pintadinha. Porque se fosse um lugar abandonado, que a gente percebesse que tivesse caído o resto do nome, a gente entendia, né? Um lugar que já não está mais usando. Às vezes tiraram o resto, largaram só essa palavra. Mas, irmãos, a igreja estava perfeita, pintadinha. O letreiro estava novo, bonito. Não tinha aspecto de um lugar abandonado ou que não estivesse mais em uso. Mas não tinha nome a igreja, estava escrito igreja. Aí nós falamos, essa aí é a igreja. Pronto, onde você vai? Para a igreja. Qual? Para a igreja. Essa é a igreja. Ninguém sabe que igreja que é, mas está escrito igreja. Então a gente vê que tem de tudo que é jeito. Amém? Tem igreja que estão se modernizando, colocando umas luzes, e para funcionar, né, para ter o efeito das luzes, escurece o altar, escurece as paredes. Tem pastores que não gostam, que estão com o modelo mais tradicional, mais antigo, tudo branquinho. Tem igreja pequena, tem igreja grande, mas não é igreja, é templo. Templo, construção. Amém? Mas o Senhor não deixou apenas construção. A construção precisa existir, porque a igreja precisa se reunir. Amém? Mas Deus não vai vir buscar as construções. Por isso, Deus não vai vir buscar a Assembleia de Deus, Deus não vai vir buscar a Quadrangular, Deus não vai vir buscar Deus é Amor, Deus não vai vir buscar o Brasil para Cristo. Deus vai vir buscar a sua noiva, a igreja do Senhor, aleluia. E então Deus tem um propósito para a igreja. E quando eu desço as águas do batismo, eu entendo esse propósito, eu passo a viver esse propósito, porque agora eu sou igreja. Amém? Eu sou igreja. Uma coisa não subsiste sem a outra. Nós precisamos do lugar para nos reunir. Assim como nós, sem a comunhão dos irmãos, deixamos de ser igreja também, porque a igreja é corpo, e um membro decepado do corpo não é mais membro. Não é mais membro, né? A Gabi está fazendo curso de enfermagem, e uma das aulas desses dias foi o que é feito com o membro do corpo quando é descartado, pessoa que perde o pé, que perde um dedo, o que faz com isso daí, né? Foi uma aula lá específica dela. Como que é feito isso? O que faz? Joga no lixo? Enterra? Enterra onde? No cemitério? Então, ela teve essa aula lá. Um membro decepado não é mais corpo. Ninguém anda carregando o pé que perdeu porque é corpo. Não, ninguém nem quer mais. O que acontece com o membro decepado? Deteriora, apodrece, não dá para estar mais. Então eu não posso ser um corpo desconectado, eu não posso ser um membro desconectado do corpo e continuar me chamando de igreja, porque eu não sou mais corpo. Eu sou um membro cortado, decepado, fora. Então, para eu ser noiva, eu tenho que fazer parte desse corpo. Para eu fazer parte desse corpo, eu preciso do outro, do outro, do outro. Paulo vem falar, um é o pé, o outro é a mão, o outro é o dedinho, o outro é o joelho, mas o cabeça é Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Graças a Deus, porque Ele governa, Ele reina, aleluia. Ele lidera, Ele domina o corpo que é a noiva, e nós precisamos estar ligados, articulados, para sermos igreja. E o que Deus quer da igreja? Nós lemos aqui o que Deus começou a fazer no início da igreja. Aquilo que estava acontecendo ali era exatamente o soprar do Espírito Santo, que é isso que a igreja precisa até os dias de hoje. A igreja precisa permanecer na palavra de Deus. Então
Se sou corpo, se sou membro do corpo, eu não tenho que ficar olhando a igreja, o que acontece com a igreja, como um espectador, que chega assim na porta e fala, deixa eu ver o que faz dentro dessa igreja. Sabia que muitos congregam na igreja, mas a sua postura é essa? O que estão fazendo? Que campanha é essa que estão fazendo? Vem fazer parte, irmão, vem fazer parte, irmã. Amém? Nós não podemos ser espectadores do que está sendo feito aqui. Nós temos que ser participantes, porque nós somos membros. Deus quer uma igreja que permanece na palavra. Então eu tenho que permanecer na palavra. Tudo que Deus quer da igreja, eu preciso entender que Deus quer de mim. A igreja tinha que ser mais avivada. Pois bem, seja mais avivado. A igreja tinha que estudar mais a Bíblia. Pois bem, estude mais a Bíblia. Porque tudo que a igreja tem que fazer, eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. A igreja. Nós somos aquilo que move a igreja. Nós somos os membros deste corpo maravilhoso de Cristo. Então tudo aquilo que a gente idealiza para a igreja tem que começar em nós. Amém? Tudo aquilo que a gente sonha e idealiza para o corpo de Cristo tem que começar em nós. Quantas vezes a gente vê a igreja podia ter isso, a igreja podia ter aquilo, a igreja podia fazer isso, e eu digo, você vai fazer? Eu não posso. Então não adianta falar que a igreja devia ter. A igreja tinha que ter tal coisa, tinha mesmo, meu querido, como eu queria que tivesse. Você pode fazer? Ah, eu não posso. Então não tem como ser feito. Amém? Deus deixou a igreja para ser feita, movida por servos e servas do Senhor, homens e mulheres, não são anjos. Deus não deixou os anjos para vir congregar na igreja, mas homens e mulheres, servos e servas do Senhor, dispostos a fazer da igreja aquilo que Deus quer, aleluia. Então Deus quer que permaneçamos na palavra do Senhor. Então cada vez que eu deixo de ouvir o que a palavra de Deus diz, para ouvir a opinião do amigo do trabalho, eu estou deixando de ser igreja. Eu não estou sendo a igreja que Deus quer. Cada vez que eu deixo de buscar conhecimento na palavra, para colocar em prática a minha opinião, o meu achismo, eu estou deixando de ser igreja. E veja a responsabilidade disso. Quando Jesus vier, Ele vai buscar a igreja. Se eu estou deixando de ser igreja, eu posso correr o risco de ficar. Deus quer que permaneçamos na comunhão. Nós lemos aqui. Aleluia. Permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Glória a Deus. Às vezes a gente faz uma janta, um almoço, né? E talvez tenha alguém que não entenda. Para quê? Comida tem em casa. Tem em casa, irmão, mas aqui tem comunhão com o corpo. Aleluia. Amém? O propósito maior não é comer. Não é só o que está no prato. O propósito maior é comunhão, conexão. Oh, meu irmão, quantas vezes é num momento desse que Deus faz a obra. Eu me lembro, quando nós estávamos lá no Santa Felícia, na igreja do pastor Paulo Gigliotti, nós fizemos um jantar, e o Alê namorava, o tio do Valtinho, namorava a Lili. A Lili não era crente, a Lili não ia à igreja, e o Alê ia à igreja, já cantava, fazia parte do louvor, mas ela não ia e não queria ir. E aí, num desses jantares, a Lili foi participar da janta, simplesmente. E ela gostou da janta, das irmãs, dos irmãos, voltou no domingo, voltou no outro culto, se batizou, ficou firme na igreja, serviu Jesus até ser recolhida pelo Senhor.
Comunhão, esse negócio de a gente, vamos irmãos no churrasco, vamos no almoço, vamos na janta, você não vira nada porque você não está na visão de Deus. Vai ler Bíblia, meu irmão, vira sim, sentar com meu irmão, conversar, dar um abraço, dar umas risadas, vira tudo, aleluia, porque Deus está na comunhão da igreja, aleluia. Deus está no momento de oração, está no momento de oração. Deus está na hora da unção da campanha, está na hora da unção da campanha. Mas Deus está na comunhão também, aleluia, é importantíssimo. Olha aqui, eles perseveravam na comunhão. Isso parte desde lá do núcleo da minha casa, do meu lar. Se eu não promovo comunhão, como eu vou querer que a família seja unida? Se eu não promovo comunhão, como eu vou desejar que algo tome corpo, tome forma e a minha família seja uma bênção? Que os irmãos sejam amigos? Se eu não promovo isso? Se eu não invisto? E o promover não é só querer, irmãos. Amém? O promover não é só querer. Queria que meus filhos fossem unidos. Queria que gostassem de comer todos juntos. Quanto nós temos investido nisso? Quanto nós temos investido nisso? Às vezes os jovens se reúnem, vão comer um lanche. Aí alguém diz, o meu não vai, meu filho ou a minha filha, porque o lanche custa 30, 40 reais, mas lá em casa a janta não custou nada, vamos embora para casa. Amém? Uma escolha sua. Só que você não está investindo na comunhão. Como que esse adolescente, esse jovem, esse junior que seja, vai gostar do ambiente da igreja se os próprios pais não investem nisso? Não estão investindo. Investir, irmãos, custa tempo, custa dinheiro, não é? Esses dias eu estava falando sobre crianças. Nós vamos ter um culto de criança aqui, dia 10 de agosto. Amém? 10 de agosto. E aí o que acontece? No horário do culto, agora a gente tem a escolinha das crianças de quinta e de domingo, louvado seja Deus, amém? Que Deus possa levantar mais participantes, mais professoras, né? Porque é uma área que necessita muito. E muitas vezes, irmãos, às vezes o culto normal, culto nosso, eles estão lá. Lá tem brincadeira, lá tem musiquinha própria para a idade deles, tem a forma de pregar que é mais lúdica, que a criança precisa disso. Porque esse momento aqui, para a criança, é chato. Não é? Para a criança não é interessante ficar sentado, comportado, quietinho, ouvindo um adulto falar. Mas aí, quando tem uma festa, o pai não traz. Quando tem uma brincadeira, um teatro, uma coisa que vai ser diferente, o pai não traz. Por quê? Tem que ir lá levar. E depois tem que ir buscar. E aí o pai não traz. E a criança só olha e vê o que para ela, na interpretação dela, é a parte chata, não é? E aí ela só vê isso. A parte que era legal, divertida, tiraram a oportunidade dela. Não permitiram. Então ela cresce com o seguinte raciocínio: a igreja é um lugar chato. Se eu quiser me divertir, é fora daqui. Quem que ensinou um absurdo desse para o meu filho? Às vezes o próprio pai e a própria mãe, não falando. O pai e a mãe nunca falou que para se divertir é lá fora, mas nunca investiu na criança gostar daqui de dentro. Da criança falar, olha que legal, eu fui, participei, teve isso, teve aquilo. A última vez que a Lilica entrou aqui na igreja, nós ouvimos, né, Maria? Nós ouvimos aqui as crianças virar para a mãe e falar assim, ô mãe, a Lilica mora aqui? Olha com eles, né? Mãe, a Lilica mora aqui. Então, se é tirado essas oportunidades, irmãos, nós não estamos investindo. Investir em comunhão demanda tempo, demanda dinheiro.
um sacrifíciozinho de vez em quando, pagar uma inscrição para participar da festa, comprar a roupinha que vai fazer a apresentação, a fantasiazinha. Investimento, invista no seu filho, invista na sua filha, lá na sua casa, invista na comunhão, aleluia. Demanda tempo para conversar, para sentar à roda, para trazer para perto, para ter momentos de descontração, de risada. É maravilhoso, irmãos. Depois que perde, depois que fica desconectado, para conectar, para gerar comunhão daquilo que foi rompido, é uma guerra, é uma luta. As pessoas se acostumam a ficar isoladas, se acomodam em ficar distantes. Aí para catar de volta, vem aqui na sala com a gente, vem assistir um filme. Aí é difícil. Mas a igreja que Deus quer, investe em comunhão. Você é a igreja que Deus quer? Você quer ser como Deus quer? Invista em comunhão. Desde o ambiente da sua casa, até aqui na igreja, tudo que diz respeito àquilo que Deus coloca para você, invista em comunhão. Outra coisa que Deus quer da igreja, então Deus quer de mim, então Deus quer de você, de todos que integram a igreja do Senhor, que o alvo sempre seja Cristo. A igreja não é para me agradar. A igreja não existe para te agradar. A igreja não existe para agradar a quem quer que seja. O alvo do objetivo que uma igreja existe é para agradar a pessoa de Cristo. O intuito principal e central tem que ser para Cristo. Nada pode ser para nós, porque nós gostamos ou nós não gostamos. Quem precisa gostar é o Senhor Jesus. Amém? Quantas vezes a gente não entende a personalidade das pessoas que estão ao nosso lado, mas elas não precisam agradar a nós, elas precisam agradar a Jesus. Às vezes é nós que não estamos entendendo a personalidade, o perfil da pessoa, mas Deus está recebendo. Deus está abençoando. O foco não pode ser nós, mas sempre Jesus. A igreja que Deus quer, coloca Deus em primeiro lugar. Amém? Não coloca os desejos humanos. Se eu fiquei satisfeito ou se eu não fiquei satisfeita. Mas se Jesus foi adorado, se Jesus foi servido, se Jesus foi exaltado, se Jesus teve lugar, se Jesus foi convidado, amém? A igreja que Deus quer, coloca Jesus como centro. E a igreja que Deus quer, queima na chama do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja que Deus quer não se acomoda na frieza. Não se acomoda em ficar em casa em dia de culto. A igreja que Deus quer não se acomoda em não fazer nada para Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus usa os profetas para afrontar, para mostrar para o povo quanto que eles estavam sendo egoístas, dizendo: vocês fazem para si, fazem para a casa de vocês, fazem para as coisas que são de vocês, mas não fazem para mim. Então, tudo que não é feito para Deus, mas para mim, eu não estou sendo movido pela chama do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é um fogo em nós. E esse fogo não se apaga. Aleluia. Esse fogo não se apaga. Eu não me acomodo. Porque um fogo, irmãos, ele incomoda. Um fogo, ele clareia.
o fogo está ali, aleluia. Então, se eu estou me acomodando, é porque eu estou deixando de queimar no fogo do Espírito Santo. Se eu estou me retirando, é porque eu estou deixando de queimar no fogo do Espírito Santo. Se eu estou só buscando aquilo que me traz satisfação, eu estou deixando de queimar na chama do Espírito Santo. Mas em nome do Senhor Jesus, o soprar do Espírito Santo é poderoso neste lugar, nas nossas vidas, aleluia, no nosso coração, incendiando, avivando, glória a Deus. Às vezes a gente está meio cabisbaixo, meio para baixo, mas a gente chega, junta com outra brasa e o fogo pega, oh glória a Deus, aleluia. A gente junta com mais uma brasa aí, irmãos, e quando vê, ó, acende de novo, glória a Deus. Se a gente ficar sozinho, a brasinha vai apagando, vai apagando, vai apagando. Deus não quer que o homem esteja só. Ele quer gerar comunhão, aleluia. É muito importante nós estarmos unidos. É muito importante nós estarmos perseverantes. É muito importante nós darmos a mão por mão. Aleluia. Queimar na chama do Espírito Santo. Vir para a casa de Deus. Vir mesmo quando está desanimado. Vir mesmo quando está com algum tipo de abatimento emocional. Porque é na presença de Deus que a gente se renova. É na presença de Deus que a gente sai diferente, irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer a cada dia. Que o Espírito Santo jamais deixe de soprar na tua vida, em nome de Jesus. Que você seja a igreja que Deus quer. Glória a Deus. Que nós todos juntos sejamos a igreja que Deus quer. A igreja que Deus desenhou. A igreja que Deus moldou para nós sermos. Aleluia. Que busca Deus. Que permanece na doutrina, que tem comunhão e que queima no Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele quer queimar na sua vida. Aleluia. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não teve um encontro com esta chama, o Senhor Jesus, sim, pode falar para eles descer. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, não perca essa oportunidade hoje. Eis que estou à porta e bato. Como o pastor Pedro disse no início do culto, um dia ele abriu a porta do seu coração para Jesus. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e com ele cearei. O que é isso, irmãos? Comunhão. Jesus quer ter comunhão com você, aleluia. Jesus quer ter comunhão com o teu coração, quer ser um contigo. Então comece a falar com Deus agora, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor. Oh Pai eterno, a igreja que Deus quer é aquela que ouve a sua voz. A igreja que Deus quer é aquela que não olha o defeito do irmão, mas olha o quanto a si mesmo pode melhorar. Meu Deus, a igreja que Deus quer é aquela que acolhe, que abraça. A igreja que Deus quer, Senhor, é aquela que se rende, que não oferece resistência ao teu mover. A igreja que Deus quer não oferece resistência a obedecer à voz do Senhor. A igreja que Deus quer não oferece resistência em obedecer os mandamentos do Senhor. A igreja que Deus quer se rende aos pés de Jesus. A igreja que Deus quer permanece na palavra. A igreja que Deus quer queima no fogo do Espírito. Deixa a sua vida ser cheia, deixa a sua vida ser cheia. Oh Espírito Santo de Deus, este lugar é teu, Senhor. O propósito de nós estarmos aqui, Senhor, é exaltar o teu nome, é celebrar, é fazer o teu nome grande, excelso, tremendo, poderoso. É reconhecer que tu és tudo em nós, é reconhecer que nós não somos nada, é reconhecer que sem ti nós nada podemos fazer.
Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor, Deus poderoso. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, Por onde eu vou andar, a tua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Oh, esse encontro vai ser maravilhoso. Esse encontro vai ser tremendo.